E aí, pessoal, imaginem só. Vocês estão mochilando por aí, explorando paisagens de tirar o fôlego, quando de repente descobrem que aquele lugar dos sonhos não é bem o que parecia nas fotos. No vídeo de hoje, vamos desvendar os segredos de 10 lugares famosos que vão te deixar de queixo caído. Preparem o cafezinho, porque a gente vai mergulhar de cabeça em histórias curiosas, bizarras e às vezes inacreditáveis que rolaram nesses pontos turísticos. Se você é do tipo que adora uma boa fofoca histórica, esse vídeo é para você. A Torre Eiffel, imponente e charmosa, é o cartão postal da Cidade Luz, né? Ela atrai milhões de visitantes todos os anos, fascinados por sua grandiosidade e beleza. Mas por trás daquela estrutura de ferro se escondem histórias para lá de curiosas e intrigantes que poucos conhecem. Sabiam que o Gustave Eiffel, o cara que projetou essa maravilha, construiu um apartamentinho secreto no topo da torre só para ele? Um lugar especial, longe dos olhares curiosos. Um cantinho exclusivo, com vista privilegiada, onde ele recebia a nata da sociedade parisiense. Imagina só, que luxo! E não é que no começo a galera torceu o nariz para a torre? A construção foi alvo de muitas críticas. Pois é, muitos parisienses achavam a estrutura horrorosa, uma afronta à beleza da cidade. Eles não conseguiam imaginar Paris com aquela aberração. Escritores e artistas botavam a boca no trombone, protestando contra a construção. Eles escreviam artigos e faziam discursos inflamados. Quem diria que a monstruosidade de ferro se tornaria um dos monumentos mais amados do mundo, né? Hoje, é impossível imaginar Paris sem ela. A Estátua da Liberdade, com sua tocha acesa, é um símbolo de esperança e liberdade lá na gringa. Ela é uma visão icônica que atrai milhões de visitantes todos os anos, todos ansiosos para ver de perto essa maravilha colossal. Mas a história dessa moça de cobre é mais cabeluda do que parece. Há muitos segredos e curiosidades que poucos conhecem. Sabiam que ela não nasceu nos Estados Unidos? Pois é, a Estátua da Liberdade foi um presentinho da França para celebrar a amizade entre os dois países. Foi um gesto de boa vontade e um símbolo de solidariedade. E aquela cor verde que a gente associa à liberdade? É tudo culpa do tempo, minha gente. A estátua passou por uma transformação incrível ao longo dos anos. A oxidação natural do cobre transformou o visual da estátua, que originalmente era um marrom brilhante. Com o tempo, o cobre reagiu com o ar e a chuva, criando essa pátina verde que conhecemos hoje. E por falar em perrengue, a falta de grana quase colocou tudo a perder. A construção da base da estátua enfrentou muitos desafios financeiros. Uma vaquinha pública salvou a pátria e garantiu que a Estátua da Liberdade visse a luz do dia. Graças à generosidade de muitas pessoas, esse símbolo de liberdade pôde ser erguido e admirado por todos. A Grande Muralha da China é colossal, uma das obras mais impressionantes já construídas pela humanidade. Estendendo-se por milhares de quilômetros, ela serpenteia por montanhas, vales e desertos, testemunhando séculos de história e cultura. É tanta imponência que rola até a lenda de que ela é visível do espaço a olho nu. Seria épico, né? No entanto, essa é apenas uma das muitas histórias fascinantes que cercam essa maravilha. Mas a verdade é que a muralha se mistura com a paisagem vista de tão longe. De fato, sua cor e textura se fundem com o terreno ao redor, tornando-a quase invisível a grandes distâncias. E por falar em lendas, a imagem da Grande Muralha como uma estrutura única e impenetrável também é um pouco de exagero. Na realidade, ela é composta por várias seções construídas em diferentes épocas e por diferentes dinastias. Na real, a muralha é um conjunto de muros e fortificações construídos ao longo de séculos, cada um com suas próprias características e propósitos específicos.
com partes em ruínas e outras inacessíveis. Muitas dessas seções foram abandonadas e deixadas à mercê do tempo e da natureza. Mas mesmo com seus defeitinhos, a Grande Muralha é um exemplo da capacidade humana de superar desafios e deixar um legado para a posteridade. Ela continua a inspirar milhões de visitantes todos os anos, que vêm admirar sua grandiosidade e refletir sobre a engenhosidade humana. No coração de Roma, o Coliseu se ergue como um gigante adormecido, um lembrete da glória e da brutalidade do Império Romano. Imaginem a arena lotada, o público em delírio, o som dos combates ecoando pelos corredores. Era nesse cenário grandioso que gladiadores lutavam bravamente e espetáculos extravagantes encantavam e assustavam os romanos. Mas o tempo não perdoa nem os mais poderosos. Após a queda do Império, o Coliseu virou pedreira, seus blocos de mármore usados na construção de outras obras. Mesmo ferido, ele resistiu ao tempo. Suas paredes testemunharam séculos de história. E hoje ele nos convida a refletir sobre o poder e a fragilidade da civilização humana. Na charmosa Pisa, uma torre desafia a lei da gravidade com muito estilo. A torre inclinada de Pisa, famosa por sua inclinação nada planejada, é a prova de que até os erros podem virar atração turística. Imaginem a cara dos arquitetos quando perceberam que a torre estava entortando durante a construção. A culpa foi do solo instável e de uns errinhos de cálculo. Mas o que era para ser um desastre virou símbolo da cidade. E não é que existem outras torres tortas pelo mundo? Algumas até mais inclinadas que a de Pisa. Mas nenhuma delas conquistou a fama da italiana. No meio da planície de Salisbury, na Inglaterra, um círculo de pedras gigantescas nos convida a desvendar seus mistérios. Stonehenge, um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, intriga a galera há séculos. Quem construiu esse monumento? E qual era a função dessas pedras? As teorias são muitas. Templo religioso, observatório astronômico. A verdade é que ninguém sabe ao certo. Stonehenge é um lembrete de que o passado guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. No Egito, as pirâmides de Gizé se erguem como guardiãs de segredos milenares. Essas estruturas colossais, construídas para abrigar os faraós na eternidade, desafiam nossa compreensão sobre engenharia e capacidade humana. Imaginem o trabalho que deve ter sido transportar e erguer aqueles blocos gigantes de pedra e a precisão matemática e astronômica da construção. As pirâmides de Gizé são um enigma atemporal, um lembrete da grandeza e do mistério das antigas civilizações. Nas alturas dos Andes peruanos, escondida entre montanhas e névoas, encontramos Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Redescoberta em 1911, após séculos esquecida, Machu Picchu é uma joia da arquitetura inca. Imaginem a imponência dessa cidade de pedra, construída em um terreno super acidentado. Seus terraços agrícolas, templos e observatórios astronômicos revelam um povo conectado à natureza e aos astros. Mas por que construir uma cidade em um lugar tão remoto? E por que os incas abandonaram Machu Picchu antes da chegada dos espanhóis? As respostas se perderam no tempo. Às margens do rio Yamuna, na Índia, o Taj Mahal se destaca por sua beleza estonteante. Construído pelo imperador Shah Jahan em homenagem à sua amada esposa Mumtaz Mahal, o Taj Mahal é uma obra-prima da arquitetura Mughal. Imaginem a grandiosidade desse mausoléu de mármore branco, com suas cúpulas, minaretes e trabalhos de incrustação. Mas por trás da beleza existe uma história de amor, perda e obsessão. O Taj Mahal nos mostra que o amor, assim como a arte, pode transcender o tempo. De braços abertos para o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor é muito mais do que uma estátua. Ele é um símbolo do Brasil,
um ícone mundial que evoca fé, esperança e acolhimento. Mas o Cristo é também a alma carioca, o espírito hospitaleiro e a energia vibrante da cidade maravilhosa. Imaginem a sensação de estar lá no alto, aos pés do Cristo, apreciando a vista espetacular, a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, as praias, um visual de tirar o fôlego. O Cristo Redentor nos convida a abrir o coração para a beleza e a diversidade do mundo. E aí, gostaram da aventura de hoje? Desvendamos os segredos de 10 lugares incríveis, cheios de história, mistério e curiosidades. E você, qual desses destinos gostaria de conhecer? Qual segredo te deixou de boca aberta? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem as próximas aventuras. Até a próxima!